Estar ao teu lado.
noite, paz do Senhor Jesus. Quinta-feira, dia de cura das nossas emoções. Propósito desse nosso encontro. E eu tenho hoje uma mensagem para você. E antes de trazer essa mensagem, eu quero saudar aqueles que estão conosco. Lourdes Gonçalves, Vânia Guida, Márcia Campos. Estender essa saudação também ao Lu, a Cida. Deus abençoe muito. Isilda Antunes. Daniele também está aí nos bastidores. Que seja uma noite de muita edificação, de transformação, de sentirmos o toque do Espírito Santo. Precisamos disso. Antes de trazer a mensagem, nós podemos aproveitar essa oportunidade para orarmos juntos nessa noite. Pai, oramos a Ti nessa noite para que o Senhor nos fortaleça. Temos muito o que fazer, muitos desafios pela frente e, Senhor, olhando para dentro de nós, sabemos das nossas fragilidades, limitações. Tem sido muito complicado, Senhor, sobretudo porque estamos vivendo um tempo muito estranho à vida. Estamos perdendo pessoas próximas. Gente que está sofrendo nos hospitais. Pai, como tem sido complicado. Mas não temos como retroceder, precisamos avançar. Nos ajude, Senhor. Queremos ser também apoio para outras pessoas. Não vamos conseguir avançar com as feridas que temos, mas precisamos sim de sermos tratados, resolvidos, restaurados, para que possamos também ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Ó Senhor, que esse tempo tão complicado ele possa ser atenuado por um relacionamento mais forte contigo. Estende tuas mãos poderosas em favor daqueles que nesse momento sequer podem ouvir uma mensagem porque estão internados, às vezes em condições que impossibilitam os teus filhos de ouvir uma mensagem. Mas aqueles que aqui estão, que afluíram para esse espaço, sejam tocados, abençoados e possam ser uma bênção na vida de outras pessoas. É a nossa oração nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. Curando a visão. Eu quero hoje trazer uma mensagem e o texto está em Marcos capítulo 8. Eu vou ler do 22 ao 26. Essa é uma mensagem muito importante para a cura interior na visão da terapia de Cristo. Eu estou voltando a esse texto porque esse é um texto, você vai ver isso, esse é um texto muito completo sobre cura das emoções. Então é um texto que a gente mastiga bem, deve digeri-lo bem, porque ele é muito importante para a nossa vida. Eu queria que você guardasse muito no coração essa mensagem. Eu estou repetindo, eu preguei essa mensagem no final de abril de 2020. Eu não sei quem lembra, não é? Mas como eu desconfio que alguns não estavam ou não vão voltar a essa gravação já considerada antiga, depois de tantas outras, né? Depois dessa transmissão fizemos mais de 200, então ficou para trás, mas eu gostaria muito que ficasse guardado no seu coração. Bom, o texto diz assim, Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Ao chegarem eles a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Tomando pela mão, ele o levou para fora da cidade. Passou saliva nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, consegue ver alguma coisa? Ele olhou para cima e disse, vejo homens, só que eles parecem árvores andando. Jesus voltou a impor as mãos sobre ele e perguntou, consegue ver alguma coisa? Dessa vez o homem percebeu que havia recuperado completamente a visão. Agora via tudo com perfeição. Jesus mandou-o para casa, advertindo, não entre na cidade. Palavra do Senhor. Muito bem. No primeiro momento, eu percebo que
pessoas trouxeram uma outra pessoa para Jesus. Isso é muito importante para nós. Precisamos compreender que pessoas trazem pessoas. Parece uma coisa simples, assim, sem muita profundidade, mas eu quero que você perceba uma coisa. O que atrai alguém para Jesus não é a placa da igreja, o placar da igreja, não é a tabuleta, né, como se diz em Portugal, com o nome da denominação. O que atrai a pessoa para viver uma experiência com Jesus não é nada senão o testemunho de uma outra pessoa. Então, pessoas atraem pessoas, histórias de vida atraem outras pessoas. Então, não há o que impor, não há o que forçar a ninguém absolutamente, porque se eu tenho uma história com Jesus, o simples narrar dessa história com Jesus é suficiente para que alguém se sinta atraído por Jesus. Qualquer coisa fora dessa direção será uma tentativa de impor, infrutífera, né, contraproducente. E eu até separei um texto aqui em que a gente vê isso, né, como uma evidência, uma confirmação disso que eu estou dizendo, que está em Oséias capítulo 11, verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Então, é a corda que puxa alguém que precisa ser resgatado, é uma corda humana, ou seja, é preciso que haja uma experiência humana para que um outro ser humano se sinta atraído por Jesus. Então, nunca tente convencer ninguém de suas crenças. Mostre o efeito daquilo que você crê, e aí, no efeito daquilo que você viveu, experimentou, não é? Na sua história com Jesus, obviamente isso vai tocar pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acha que não é assim, e aí a gente se atrapalha, a gente tropeça, porque quando a gente dá por si, estamos julgando o outro pelas suas crenças, estamos estabelecendo algo que leva o outro a tropeçar, se distanciar, é algo que não aproxima. E, com um agravante, isso adoece pessoas. Se você quer que pessoas sejam curadas por Jesus, é preciso que você evidencie essa cura em você. Então, como eu coloquei na legenda, onde eu faço uma chamada para esse encontro de hoje, eu disse, há sempre algo que curar. Então eu estou feliz de estar aqui com você nessa noite, porque eu sei que o que o Espírito Santo está tratando vai contar uma história no futuro próximo que, ao ser transmitida para alguém, vai trazer cura. Então, se você hoje estiver sentindo dor, se você estiver com alguma ferida emocional, creia que o Senhor vai tratar através do seu Espírito Santo, e isso vai se tornar uma história inspiradora para alguém, algo que vai tocar o coração de pessoas. Bom, a outra noção que é muito importante, ela é muito cara para a terapia de Cristo, é a noção de cegueira. O que é uma pessoa cega espiritualmente? E aqui eu separei alguma coisa que é muito importante para a gente compreender o que é cegueira espiritual. Quando eu não vejo o outro, às vezes eu enxergo as coisas. Eu tenho capacidade de enxergar, mas sou incapaz de enxergar o outro. Às vezes eu até enxergo as pessoas, mas não sou capaz de enxergar meus próprios erros. Às vezes eu vivo do que as outras pessoas dizem, eu não tenho minhas próprias experiências, às vezes sou conduzido por outras pessoas. Então, nessa noite, nós queremos tratar por cegueira
espiritual, algo que me incapacita de enxergar meus próprios erros, não permite que eu enxergue o outro no sentido de me importar com o outro, e como efeito disso acabo sendo conduzido pelas outras pessoas porque não tenho uma caminhada própria. Eu posso ser inspirado por pessoas? Posso. Eu posso ser aconselhado por pessoas, ajudado por alguém? Obviamente que sim, eu posso. Mas em última instância eu preciso ter a minha experiência com o Senhor. De modo contrário, eu serei alguém que tem uma deficiência espiritual, no caso do texto que nós sacamos para essa noite, para a nossa reflexão, é a cegueira. Bom, depois a gente percebe que o propósito dessas pessoas ao conduzirem o cego a Jesus é porque havia fé que o toque de Jesus resolve. Eu preciso crer que o toque de Jesus resolve. Muitas vezes a gente comenta sobre o problema, a gente fala sobre a complexidade da situação a ser tratada e pouco sinaliza no sentido de nossa fé. Eu preciso sinalizar que creio no toque de Jesus muito mais do que ficar ali dissecando, não é, a complexidade do problema. Essa situação é muito complicada e muito tempo, muitas vezes, a gente gasta falando do problema sem sinalizar, sem falar, sem celebrar o toque poderoso do Senhor Jesus. Bom, depois que as pessoas conduzem aquele cego até Jesus, Jesus toma pela mão. Quando eu tomo meu filho pela mão, não é, ele fica muito agitado, às vezes está dentro do carro e a gente tem medo dele sair sem nós o tomarmos pela mão. Por quê? Porque é perigoso abrir a porta do carro, sair e não ver um outro carro. Ele não tem ainda uma idade que o conduza a discernir por si mesmo. Ele precisa que alguém o tome pela mão. E nessa noite eu quero dizer para você que Jesus te toma pela mão, Jesus te conduz, porque sob certos aspectos e algumas circunstâncias da vida, obviamente a gente não pode ser conduzido por nós mesmos porque não temos esse discernimento capaz de contemplar e abranger todas as circunstâncias, não é? Existem coisas que vão além do nosso alcance, então somos limitados, mas a nossa alegria nessa noite é dizer que quando não é possível que eu haja por mim mesmo, quem vai me conduzir não serão os outros, mas eu serei tomado pela mão pelo meu Senhor. O nosso Senhor Jesus nos tomará pela mão, guiando, fazendo aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Bom, existe um problema na vida desse cego, que ele vai tomar conhecimento na operação de Jesus na vida dele. Jesus o conduz para fora da cidade. Esse era o problema. O foco do problema desse homem era a cidade. E aí eu quero dizer para você nessa noite que o ambiente em que eu estou pode me cegar. Você entende isso? O ambiente em que eu estou pode me fazer cego, de maneira que eu não enxergue os outros, que eu não enxergue meus problemas, que eu acabe sendo conduzido por outras pessoas que não o Senhor. Então, tudo o que Jesus fez, a começar por, foi tirar aquele homem da cidade. Em outras traduções, saiu da aldeia com aquele homem. Deus muitas vezes nos tira de situações, de lugares, de ambientes que nos adoecem. Você entende isso nessa noite? Você já está conseguindo fazer a sua reflexão e percebendo por que algumas coisas aconteceram na sua vida? Às vezes a permanência num lugar, num espaço, num ambiente
é capaz de me adoecer. Então Deus me arranca dali, mostrando que a cura começa quando eu saio de determinados ambientes. Você entrou num ambiente, sente que não consegue enxergar aquilo que você faz. Você entra num ambiente e você percebe que ali você não consegue olhar e se importar com os outros, não é? Às vezes o casamento, ele chega ao fim, por quê? Porque um dos dois, ou ambos, começam a frequentar ambientes em que um não enxerga que o outro não cabe ali, não é? E aí o que acontece? Eu deixo de enxergar a necessidade da minha esposa deixa de enxergar a minha necessidade porque está envolvido em projetos que são individualistas, egoístas. Não que cada um não tenha que ter a sua individualidade, porém, jamais isso se tornar um exagero a ponto de eu não enxergar o outro. Vou dar um exemplo aqui muito prático. Se alguém pega e gasta o dinheiro do salário suado do mês com jogo, não é? E aí, aquilo que era para o orçamento passa a ser desperdiçado ali na jogatina. Você acha que isso é algo que está fazendo a pessoa enxergar a outra? De maneira alguma. Muita gente fica cega por causa de jogo, por causa do vício de jogar, de apostar, e aí perde o dinheiro que seria precioso, necessário, imprescindível para o orçamento familiar. Estou dando um exemplo aqui. Viva a sua experiência, como é óbvio, com aquilo que você está recebendo. A gente não pode permanecer num lugar em que a gente se torne cego, que a gente adoeça a ponto de não enxergar o que está fazendo e, principalmente, também não enxergar o outro. Muito bem. E aí uma pergunta aqui para forçar a nossa reflexão nessa noite. Onde é que você mora? Espiritualmente falando, onde é que você mora? Onde é que estão teus pensamentos? Onde é que estão os teus sentimentos, tuas vontades? Se aplicam segundo que endereço, espiritualmente falando? Talvez você precise sair da cidade. Não é interessante que eu saí da cidade tem pouco mais de 2 anos e muita gente me perguntava, né, se eu sentia falta. Até hoje me perguntam se eu sinto falta da cidade. E eu digo sem arrependimento, a cidade é um lugar de muitas ilusões. Onde eu moro tem uma conexão com Deus, que eu julgo ser uma conexão mais forte, tem um estilo de vida muito mais saudável, e ao mesmo tempo percebo que muitas coisas a que eu tinha acesso na cidade eram tremendas ilusões, não sinto falta de nada, absolutamente nada aqui. Então, eu estou dando um exemplo, estou fazendo uma analogia para que você perceba que muitas vezes o que a gente acha que facilita, na verdade, atrapalha. Talvez estar na cidade não passasse pela cabeça daquele cego que era o motivo do problema, não é? Mas quando ele sai da cidade, ele começa a ser curado. Então, muitas vezes, Deus nos tira de situações, a gente acha que está perdendo. Porém, aquela saída é o começo de nossa cura e vitória. Bom, Jesus ele passa saliva nos olhos daquele homem, para que eu e você saibamos que a nossa cura vem daquilo que sai da boca de Jesus. Nós estamos vivendo um vírus que nos obriga a andar de máscara justamente porque uma pessoa assintomática, ela, sem saber que está acometida pelo vírus, pode transmitir para outras, através ali justamente da saliva, não é? Eu vou falando, sai, não é? Os perdigotos, e isso pode infectar alguém. No caso de Jesus é o contrário. Quando há um contato da saliva de Jesus com os nossos olhos, nós vamos sendo curados. É um processo, a gente vai ver aqui que é um processo, mas eu arrisco a dizer que nós precisamos ser contagiados por Jesus. Eu me lembro de um professor, ele já deve ter até falecido, não é? Ele era um professor de português, eu sentava na primeira carteira e achava que tinha mais atenção sentando na frente. Gostava de sentar na frente e ele era um professor que falava e cuspia muito, não é?
E eu consigo perceber que quem está mais perto sente mais. Então, traga essa analogia para Jesus. Quanto mais próximos de Jesus nós estamos, mais nós recebemos o efeito poderoso de suas palavras sobre a nossa vida. Quanto mais o nosso relacionamento com Jesus é um relacionamento de intimidade, de proximidade, mais a gente sente o agir do Senhor Jesus sobre nós. Você quer se aproximar de Jesus? Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente é curado. Muita gente fica ferido e aí se afasta. Não é? Na verdade, não. A ferida deve me aproximar daquele que pode me curar. E esse alguém é o Senhor Jesus. A palavra fala que houve uma imposição de mãos ali, não é? O toque de Jesus, ele é curativo, ele é terapêutico, não é? O toque de Jesus, ele transfere poder, né? Quando há uma imposição de mãos, há uma transferência de poder. E Jesus impôs as mãos sobre aquele homem, transferindo poder. Bom, é como se alguém que tivesse autoridade estivesse investindo autoridade sobre a vida de alguém. Então hoje talvez você se sinta frágil diante dos problemas da vida, mas existe alguém que detém toda a autoridade, esse é o nome sobre todo nome, o nome de Jesus, aquele que está sobre todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome que tem todo o poder, ele é o Todo-Poderoso, hoje te investe de poder, para que você tenha força para continuar, para que você tenha o conteúdo necessário para responder às questões que demandam tuas respostas, não é? Ele te dá o conselho para que você saiba como agir em cada situação. Ele está investindo você dessa autoridade, não para que você se torne uma pessoa autoritária, mas para que você seja uma pessoa vencedora, não é? E é na autoridade do nome de Jesus que nós somos tratados, né? A gente vai sendo tratado segundo o poder de Jesus operando na nossa vida. Bom, Jesus pergunta, não é? Como resposta ao seu toque, ele pergunta, você está conseguindo ver? Há uma avaliação, é importante que há um andamento que vai sendo avaliado. O que a gente faz às quintas-feiras é uma avaliação. É como se a gente iniciasse um tratamento lá atrás e toda quinta-feira a gente passasse por uma revisão, que fosse uma espécie de checagem para que a gente pudesse analisar o andamento. Bom, já melhorou. Às vezes você vai no médico, está passando por um tratamento, a situação não está totalmente resolvida, mas o médico te dá a boa notícia de que você está a melhorar. Você está ficando melhor. E aí eu posso dizer isso para você nessa noite também, de todo o coração, não é? Você está melhorando. Você talvez não perceba, mas os exames, não é? A prática da vida, o chão da vida está mostrando que eu e você estamos sendo tratados por Jesus. Que bênção, não é? Nada como o chão da vida, nada como a prática daquilo que cremos para que possamos ter certeza de que, de fato, estamos melhorando. A resposta sincera daquele cego foi, olha, eu estou vendo os homens como árvores, não é? Ele ainda não está enxergando com nitidez, às vezes a gente ainda não está enxergando com clareza as coisas, às vezes a gente ainda não consegue enxergar o outro, o filho, o cônjuge, o pai, a mãe, não é? Há muitas pessoas que só conseguem ver as outras como um pedaço de carne ambulante, a gente não consegue perscrutar sentimentos, pensamentos das pessoas, a gente não consegue se colocar muitas vezes no lugar delas, não é? E aí acontece uma coisa muito recorrente, tem pessoas que ferem e não sabem que feriram. Existem pessoas a quem eu já entristeci que eu sequer fiquei sabendo no momento em que eu as entristeci, tive que ficar sabendo posteriormente porque naquela situação não fui capaz de enxergar o que fiz. Mas o poder do Evangelho é esse, trazer à nossa vida essa condição, esse poder de olhar para o outro e conseguir perceber como o outro está, o que eu posso fazer para ajudar.
não é? Às vezes a gente está amargo, sabia? E não percebe que a gente está assim porque está ferido. Então, a palavra dessa noite é curando a visão, não é? Nós precisamos de uma visão curada para que a gente veja o que está fazendo. E ao mesmo tempo o efeito que isso está surtindo em quem quer que seja. E aí Jesus voltou, ele repetiu a dose. Outra analogia possível. Quem tomou vacina, tomou a primeira dose, depois teve que voltar para a segunda dose para que tivesse efeito. Quem só tomou a primeira dose e se descuidou, pode ter sido acometido, em alguns casos isso até foi fatal. Infelizmente, algumas pessoas não conseguiram aguardar sem serem infectadas até a segunda dose e os dias subsequentes para que fizesse efeito a segunda dose da vacina. E aí o importante é que eu e você compreendamos uma coisa. Nós vamos aqui estar às quintas-feiras até que faça efeito. E sempre tem alguma coisa que a gente precisa curar, não é? Então não é algo que a gente faz para resolver, a gente faz até que faça efeito. Não é para a gente desistir, entregar os pontos antes que Jesus cure o nosso interior totalmente. Enquanto isso não acontece, a gente vai experimentando pouco a pouco o efeito desse toque de Jesus. Bom, eu acho que ir para casa, né? Jesus manda aquele cego ir para casa. É um teste perfeito, porque a única coisa que verifica de fato como eu estou é estar em casa, porque com as pessoas eu tenho mais facilidade, né? Pareço mais simpático, sou doce, não vou responder como talvez responderia a alguém da minha casa. Então a cura a gente mede mesmo entre as pessoas com quem temos mais intimidade, sobretudo aquelas com quem nós convivemos. Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito de pregar sobre Davi, que é herói do povo, vilão da casa. Não é? Davi foi alguém que representou para o povo de Israel, para toda uma nação, um herói. Ele foi um herói para o povo, mas dentro de casa ele foi vilão sob muitos aspectos. É uma mensagem que eu gosto muito de pregar, não é? Em casa é mais difícil ser crente. Em casa é mais difícil ser de Jesus. Mas é em casa que a gente verifica de fato se estamos sendo curados ou não. Então aquele homem talvez ele aguentasse bem a vida na aldeia, a vida na cidade, mas ele precisava voltar para casa e revelar o efeito da cura que ele havia recebido do Senhor Jesus. Bom, aquele homem, depois do efeito, né, da segunda dose do toque de Jesus, ele começa a ver com perfeição. E aí é preciso que a gente compreenda, não é? O que é ver com perfeição para você? Ver com perfeição tem a ver com você saber sentir a dor do outro. Quem não sabe sentir a dor do outro não se enxerga, não está enxergando bem. Não é? Uma outra coisa que indica uma visão espiritual perfeita é quando eu consigo enxergar os meus próprios erros. Existem pessoas que são incapazes de enxergarem seus próprios erros. Não é? E aí, num terceiro ponto, uma visão perfeita é capaz de enxergar o que pode fazer para ajudar. O que falta muitas vezes não é eu enxergar o que precisa acontecer com o outro, mas eu saber o que eu posso fazer para ajudar. Existem pessoas capazes de atrapalharem. Existem pessoas capazes de ficarem indiferentes. Elas têm até mesmo uma opinião acerca de situações das outras pessoas, mas são incapazes de saberem qual é o lugar delas no sentido de ajudar as outras. Então uma visão perfeita vai contemplar a dor do outro, de modo que eu sinta a dor do outro. Uma visão perfeita vai permitir que eu enxergue os meus próprios erros e que eu saiba aquilo que eu posso fazer para ajudar. É olhar para as situações e perceber no que eu posso contribuir, não é? Sem jamais atrapalhar,
sem fazer ninguém tropeçar, cair, o que eu posso fazer para ajudar a quem quer que seja? Não podemos sentir culpa por aquilo que nós não podemos fazer. Nem mesmo lamentarmos, que pena, gostaria tanto de ajudar. Não sinta pena, não sinta culpa por isso. Só faça aquilo que o Espírito Santo te mostrar que você pode fazer, que é com você. E eu garanto que você vai descobrir que pode fazer muito mais do que imagina. Não é? Às vezes um sorriso, às vezes um telefonema, às vezes uma pequena palavra que dizemos, às vezes num pequeno gesto, há ali um mover poderosíssimo do nosso Senhor, e a gente não pode desprezar aquilo que a gente pode fazer, até porque é o que nós podemos fazer. Bom, esse texto ele acaba com uma advertência para esse homem. Não volte para a cidade. Né? Os nossos olhos eles devem estar sempre vigilantes. Por quê? Uma coisa que eu já vivi, que eu já ultrapassei, algo que parece já estar resolvido, pode retornar. Então, um olhar vigilante, ele deve perceber, bom, eu já deixei maus hábitos, eu não posso voltar a tê-los. E eu me lembro de um texto, né? 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se eu estou de pé, eu preciso fazer uma avaliação, eu preciso enxergar de maneira que eu vigie para que eu não volte a cair, mas para que eu permaneça de pé. Então a gente precisa estar nessa posição de alerta. Bom, espero que você tenha recebido essa mensagem com seu coração aberto e que ela frutifique em você. Eu gostaria de orar nesse momento pela tua vida, porque creio que o Senhor quer abrir os nossos olhos. Pai, oramos nessa noite reconhecendo que precisamos olhar, que precisamos enxergar, precisamos ter os nossos olhos abertos para que vejamos como o Evangelho nos ensina. Olhando a dor do outro, se colocando no lugar dos outros, sendo capaz de enxergar os próprios erros e ao mesmo tempo enxergando aquilo que podemos fazer para ajudar. Ó Senhor, qual é a cidade que tem sido empecilho e adoecimento para a nossa visão? Que o Senhor nos tire de lá e que para lá não voltemos mais. Nos tira dessa aldeia de situações que nos adoecem, esses tais ambientes que não nos deixam enxergar. Pai, que sejamos vigilantes quanto à nossa vida, de modo que não percamos a comunhão contigo. Pai, que o Senhor nos conduza a sermos tomados pela mão, pelo Senhor, conduzidos por Ti, possamos seguir com firmeza, vivendo experiências com o Senhor. Ó Senhor, que a nossa história de vida contigo produza inspiração, um bom contágio para que outras pessoas possam se aproximar do Senhor Jesus. Que estejamos cada vez mais próximos de Ti, de modo que a Tua palavra seja ouvida e a saliva, aquilo que sai da Tua boca, traga cura para a nossa vida. Senhor, vem nessa noite, cura a nossa visão. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, foi um enorme prazer e alegria estarmos aqui. Caminhando juntos, a gente vai enxergando melhor o Evangelho. É assim que a gente vive o Evangelho. Não de maneira individualista, não é? Sozinhos, acuados, mas é assim, no chão da vida, em comunhão uns com os outros, e eu tenho podido desfrutar disso com vocês. É com certeza uma bênção enorme. A gente volta a estar juntos amanhã para a devocional às 7 horas da manhã, e também amanhã é o dia que a gente indica para realização de culto doméstico, você fazer um culto aí na sua casa, inspirado por Deus, no sentido, com o propósito de edificação do teu lar. Um beijão a todos, amo muito vocês. Descansem bem.